Bom dia. Eu não te vi hoje? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, diretor. Bom dia. Hoje o diretor veio para a câmera, né? Que coisa horrível isso. Bom dia. Ah, O diretor não gosta de aparecer, que né? felicidade, diretor. Que coisa linda. Depende do diretor, né? Maravilhosa. Depende do diretor. O Hitchcock adorava aparecer nos filmes. Ah, sim. Jorge Fernando. Jorge Você Fernandes. tá vivendo seu dia de Stan Lee. Ó, Ai, puxa vida, hein? Que É um privilégio. Camel. Camel. Que Camel. privilégio. Puxa vida, hein? Camel não é marca de cigarro. Olha, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui, tá? Ah, não, a gente explica. Daí você finge que sabe alguma coisa. É isso aí. Esses seus doutorado, pós-doutorado, essas coisas que você fez aí, isso a gente vai ignorar. Tá bom. Vai falar sobre o que hoje, Buriti? Sobre o fim da Bala Juquinha Ah, ainda falar Juquinha. e a paralisação da produção do Biscoito Globo. Parou? E a falência Durante da a PAN pandemia. Também. Tem a falência da PAN, né? Oh, meu Valência Deus. da É, PAN. aquela que tinha o Mário Lago e o Grande Otelo nos cigarrinhos, né? Eles eram jovens na época do... Bom, vamos lá, vamos seguir então. Não, com certeza não era o Grande Hotel. Então, nós vamos falar. E ele tinha uma bola rasgada na cabeça, não era? Um negócio assim. Era. Era isso. Não, a gente vai falar sobre comunicação. Por isso que a gente trouxe... E tem a Emily aqui que vai fazer isso de uma forma muito mais competente, né? Comunicadores. Claro, né? Mas a gente tem que manter a Emily aqui para ela dar ordem nesse playground aqui, porque o negócio... Né, sair de rumo, como trazer uma bala Juquinha, um cigarrinho de chocolate, né? Nos episódios anteriores, Nos episódios anteriores. a frase ou a expressão que surgiu aqui foi a seguinte: as empresas só têm um problema: comunicação. Isso faz sentido para vocês? Acho que tudo se resume a isso, né? A gente falou de pesquisa, falou da cultura e o que acontece é que não adianta ter uma pesquisa incrível, dados bem aproveitados, ter uma cultura da empresa que funcione, ou, na verdade, ela não vai nem funcionar se não tiver a comunicação bem trabalhada, né? O que acontece é que tem a comunicação interna e a comunicação externa. Muitas vezes, hoje, que a gente está no mundo de rede social, que as pessoas estão em contato com marca o tempo inteiro, a empresa pensa na comunicação externa, às vezes mais do que na interna, né? Não necessariamente é tão bem pensada a externa, mas está ali sempre presente, né? Está sempre cuidando de que tenha conteúdo na rede social, em todas as redes, e vai surgindo coisas novas, e vai fazer parcerias e tal. E aí, se a comunicação interna não funciona, o que acontece é que fica uma estrutura da empresa meio bamba, né? Ainda mais pensando em instituições muito grandes, né? Que tem muita gente envolvida, muitos setores. Então, a comunicação é o que vai conseguir conectar cada uma das áreas, vai conseguir fazer funcionar como uma única empresa e não como um monte de setor dentro de um lugar e que um está sempre meio em guerra com o outro ou sem entender o que o outro faz ali, qual que é o objetivo e o sentido do que cada um está fazendo, seja ali para dentro ou para fora, né? Então, a comunicação pode ser vista como o único problema, porque se ela não funcionar, nada vai funcionar muito bem ali dentro, né? Precisa dessa costura para as coisas Até porque a empresa ainda não é feita só de robôs, né? E daí, assim, isso entra também, puxando para o capítulo anterior, sobre a questão de cultura, né, da organizacional, cultura da empresa. Como é a frase famosa, Buriti, que você tinha no quadro? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Nosso querido Peter Drucker. Não é? Peter Drucker. O que acontece? Eu acredito, e sempre a gente vê que é muito custoso, custa muito caro você maquiar uma cultura. Então, essa questão da comunicação externa, entendeu? Então, assim, nós vemos muitas empresas em que o clima organizacional é muito pesado e que externamente tenta vender uma comunicação para o público geral de uma empresa leve, moderna, fluida, né? Internamente nós sabemos que a coisa não rola desse jeito. Então, é isso, Emily, que você está falando, que tem que ter uma sincronia. Né? E para além disso, né, também voltando na rede social que está tão presente, está mais difícil de maquiar a cultura interna. Até porque mudou, né? Antigamente, a empresa não estava muito preocupada em se vender como empresa. Assim, a gente fala de algumas empresas de bebidas alcoólicas que têm uma cultura que notadamente é ruim,
né, é tóxica. E as comerciais das bebidas alcoólicas eram super alto astral, super legal, porque era sobre o produto, não era sobre a empresa. Só que hoje, como você acabou de falar, as empresas começaram a virar personas, né? Você tem personagens, pega aí que particularmente eu acho muito louco a gente hoje em dia tratar empresas como seres humanos, mas ela chegou nesse estágio, né? Elas são tratadas como personas e não é mais o produto, né? O produto começou muito bem isso, né? Fica criando a sua imagem por causa dos produtos. E aí você não tem como esconder, né? E os funcionários vão lá e falam, né? Então a gente tem Justamente. E também é isso, o cliente acho que também mudou um pouco de entender se ele é um consumidor do produto ou se ele é um consumidor da empresa, né? Claro. Então, como a gente está vendo tudo um pouco mais, o quanto eu gosto desse produto e o quanto eu gosto dessa empresa. E isso é muito importante. E aí não adianta maquiar a cultura interna da empresa, parecer que é uma coisa muito legal. E o consumidor final, que antes não tinha tanto essa aproximação, né, não se conecta com aquilo. Assim como pode acontecer o contrário. Então, a gente pensar na... né? Ou mesmo, como que criou uma humanização ali, uma interface, seja na Copa do Mundo, ela feliz ou triste por causa do jogo, né? E muita gente que não é cliente tem um olhar diferente, talvez, para aquela marca, né? E claro que não depende só de ter um avatar, né? Depende de como a marca se posiciona, que pode ser sem um avatar, mas você conseguir atingir quem não é seu cliente pelo posicionamento da empresa ali, pela cultura que está sendo levada para fora, pelo que a gente vê em notícia, pelo que a gente vê circulando sobre aquela empresa, e isso vai atraindo um cliente potencial. E agora, aproveitando que temos um morador de Portugal aqui, a gente trazendo a sardinha para nossa brasa. Meu Jesus. Ai, Jesus. É muito, né? Não é? Eu acho demais. Não precisa. O cara falou, não, você foi... Agora você entregou essa quarta idade, né? Nem a terceira, mano. Eu não escondo. Nunca faço questão de esconder. Mas fazendo essa conexão... Aliás, mês da sardinha mês que vem lá. Então, inclusive, festa de São João. Então é isso. Estão convidados. Muito bom. Muito bom, né? O que eu queria puxar era justamente a questão de... puxando para os nossos... porque só eles podem contribuir neste assunto. Toda aquela questão de content design, ou seja... de planejamento, de projeto, de comunicação, de conteúdo, né? Utilizando de ferramentas de design, porque isso foi uma coisa que a gente discutiu muito ano passado, né? Porque existem diversos métodos e formas e abordagens de comunicação. Eu acho que o diferencial aqui está justamente na metodologia recorrente, na metodologia de design, que aplicada à comunicação, eu acho que a gente consegue criar ciclos e métricas e formatos muito mais palpáveis, né, para as empresas, né? E talvez até isso alinhado a um objetivo cultural, né, Buriti? Né? Não, é muito importante isso que você está puxando, porque a Ana mais cedo tentou resumir, né, pesquisa e antropologia. Mas design também, né? A gente consegue, de certa forma, fugir do clichê do projeto, mas reduzir para a comunicação também. Então, usar as ferramentas do design para resolver um problema que, né, a gente sabe que é real e que é um dos grandes males da empresa e da humanidade, né? Que é a comunicação. O design é uma ferramenta perfeita, porque nada mais é do que criar projetos que facilitem a comunicação, que conectem a informação, né? Que passem o que a pessoa precisa saber da forma que ela precisa saber. E talvez esse seja o grande problema, porque você hoje não pensa necessariamente em quem vai usar o produto final. A maior parte das reuniões que envolvem times de produto, ou time de design, ou time de desenvolvimento... Até de negócio. Ou de negócios, exatamente, tem o seu vocabulário. A Emily falava sobre o idioma. Então você tem pelo menos 3 idiomas diferentes circulando, e talvez, e na maior parte das vezes, não é o idioma de quem vai usar o produto. Então, o que acontece? A maior parte das discussões sobre funcionalidades, sobre atualização, sobre incremento, elas vão muito em cima dos jargões, elas vão muito em cima do que o nome interno que você dá, o nome para um projeto, às vezes pega-se um nome qualquer imaginando que, putz, isso aqui vai fazer sentido porque faz sentido para mim.
mas ninguém para ouvir, ninguém presta atenção se esse termo, se esse nome faz sentido para quem vai usar no final. E aí a gente está, de novo, aqui pensando como é que se descobre isso, como é que se levanta isso. Não é só o time de pesquisa, não é só o cara do writing que vai fazer um levantamento semântico, que vai fazer uma sopa de palavras usando os comentários que esse usuário faz. É também, mas é mais do que isso, é você ter internamente a percepção de que, mesmo que você saiba o que você está falando, se você conseguir, ali dentro dos times, designar ou colocar a importância de se colocar o termo que faça sentido para o público final, você acaba construindo, ou você acaba ao menos sensibilizando o time de que, puxa, é importante observar isso. Mesmo que tenha um time de writing ou um time de conteúdo que esteja diretamente preocupado com isso. Mas é uma preocupação que tem que conectar todo mundo, senão ela não faz sentido. Isso que você falou é muito rico, né? Porque um dos princípios de arquitetura de informação, de taxonomia, é a cultura ou a hierarquia ou a política da empresa não pode ser aplicada à comunicação. Tipo assim, a forma como você se comunica internamente por causa dos techniques, do produto e tal, não pode ser espelhada para o que o cliente vai receber, porque ele não obrigatoriamente entende aquilo, entende os termos, entende a lógica técnica. Até porque, na maioria dos casos, você está tentando vender uma facilidade para o usuário. Você conhece toda essa profundidade, mas ele não. Ele só quer concluir a tarefa dele. Ele só quer alcançar o objetivo dele. Ele só quer consumir a informação dele. E isso é muito importante. E existe o objetivo do usuário, que quer resolver o problema dele, e tem o objetivo de negócio. Exato. Que tem um outro objetivo, que às vezes não casa, às vezes não bate. E a coisa mais comum que você vê no dia a dia é: cara, eu encontrei essa informação, eu sei o que você está me dizendo, eu sei o que você quer que eu faça, mas eu quero outra coisa. Isso que você está me dizendo não me interessa. Isso que você está me oferecendo não me interessa. Cadê a opção? Com quem que eu converso para, de alguma forma, saber qual que é a opção que eu tenho, para que lado eu vou correr, entendeu? E às vezes não tem. E aí eu acho que a gente pode fazer uma amarração também que é interessante, que é a questão que a gente trouxe na conversa passada sobre a diferença entre tecnologia e técnica, porque o que acontece? As pessoas hoje, elas acham que a forma muda o conteúdo, né? Então, olha, eu estou fazendo para o digital, e o digital é completamente diferente de como a humanidade se comunicou durante, sei lá, 10 mil anos, entendeu? E que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente mudou o ferramental, mas conteúdo continua sendo o conteúdo, né? Mas tem um ponto importante, acho que a Emily pode ajudar muito nisso, que é, antigamente a comunicação era feita 1 para 1, né? Tipo assim, mesmo que fosse um broadcast, dentro de um contexto era eu olhando para uma TV, eu ouvindo o rádio e alguém comentando comigo diretamente. E eram 2 humanos tendo que se comunicar. Por mais que a gente diga que tem uma comunicação específica para a pessoa, mas hoje tem outro ingrediente, que a gente conversa muito, que vai entrar em SEO e outras coisas, que é os robôs, né? As máquinas também estão ouvindo o que a gente quer falar. E outro ser humano, ou seja, tem uma interface no meio que é a máquina, né? E isso deve ter mudado muito a forma como se comunica, né, Emily? Como preparar um conteúdo que faça sentido para o ser humano, mas que também faça sentido para os algoritmos que consomem aquilo e vão entregar aquilo para um outro ser humano, né? Acho que a questão é, as máquinas estão ouvindo a gente, mas elas estão contando para a gente. Também. Né? Então, aí que vem a questão, por exemplo, do SEO, ou de como que você vai posicionar a sua empresa ali numa pesquisa, como que vão chegar até você numa pesquisa rápida, né? Vão descobrir o que você faz, vão descobrir que você é a solução do problema que tem ali na mão, né? Porque a máquina está ali ouvindo e traduzindo de outra forma e entregando de novo, né? Então, tem adaptações, né? Tem mudanças aí da comunicação que são super interessantes, que é pensar, o que o digital oferece para a gente de igual e de diferente? O que a gente vai explorar dessa diferença? Um exemplo que está muito no nosso cotidiano é pensar no vídeo legendado, que cresceu muito, não só por inclusão, mas porque as pessoas acessam a rede social sem som.
E se o vídeo não está legendado, eu vou só passar por ele. Se o vídeo está legendado, eu consigo parar, né? Se eu estou vendo num lugar que eu estou sem fone, estou vendo no trabalho, não consigo ouvir agora, né? Então, tem sim adaptações que vão surgindo conforme a necessidade, conforme a mídia, né? E aí pensar como que esse texto vai ser estruturado, como que vai ser mais autoral, né? Como que eu trago um conteúdo que já existe, só que eu trago da forma como a gente fala sobre esse conteúdo, e isso vai dar uma relevância, né? Então, é entender um pouco do que tem de igual, o que tem de diferente e como que a gente vai usar esses dois caminhos para atingir os objetivos. Mas sabe onde eu acho que as máquinas podem ajudar também? É quando você pensa nesse conteúdo relevante, uma página, um vídeo, um elemento qualquer, pensa que é você colocando esse conteúdo no ar junto com muitas pessoas. No momento que a gente está aqui falando, algumas dezenas de horas estão sendo colocadas no ar e provavelmente nem em todas as encarnações possíveis você vai conseguir ter acesso a isso. E as organizações, de uma maneira geral, elas vão acumulando isso. Dependendo da organização, ela tem acúmulo desde o princípio da digitalização, e quando você coloca isso em rede, a gente está falando em 30 anos. Parte desse conteúdo, inclusive, está completamente isolado. Você tem um ou outro silo ali, aquilo fica perdido. Há uma boa chance desse conteúdo ter até alguma relevância ou ter alguma importância para alguma série histórica que você queira levantar. Mas há uma boa chance também de isso que eu acabei de postar, esse texto que eu acabei de fazer, isso que está na minha task para resolver, na semana que vem, vira lixo, vira uma coisa que não tem mais serventia, enfim, não fica óbvio essa serventia toda. Então, desculpa. E aí, o que você pode fazer com isso? Né? Acho que as máquinas podem me ajudar a fazer com isso? E pegando a arquitetura da informação, que é uma coisa que também tem seus 30 anos. Né? Se você souber o que você quer, como você quer organizar, e mais importante, que aí vem o usuário final, como é que eu recupero essa informação e como é que essa informação recuperada vai fazer sentido com aquilo que eu preciso. Veja, na maior parte das vezes, a resposta que a sua empresa tem para oferecer para esse usuário, ela já existe, ela já está ali. Mas talvez ela não seja tão fácil de ser conseguida porque ela está empilhada num silo que está ali perdido, que foi colocado no ar em alguma rede social que não tem uma facilidade para indexar, não é uma coisa simples de se indexar. E, bom, a gente vai tendo camadas de problemas para chegar nessa informação final, desde a indexação disso até a própria linguagem, no fim das contas. De novo, é o problema de comunicação. Para encerrar esse bloco, para darmos oportunidade para outras pessoas também falarem. Então, o que eu acredito aqui é que a gente tem uma construção de persona, de tom de voz, e a gente volta naquela questão de cauda longa, será? Que assim, nesse universo, nesse mar de gente falando sobre as mesmas coisas, né? A utilização da técnica do design, fazendo essa questão do design de conteúdo, é justamente a gente tentar construir uma estratégia de conteúdo, colocando tom de voz, usando técnicas e tecnologias, para atingir, passar a mensagem, apesar de todos esses filtros, né? Porque a gente tem o filtro tecnológico, tem que falar com o robô, tem que indexar, tem que falar com a IA agora também, que vai tentar interpretar aquilo, né? E como, apesar de todas essas interferências, tentar fazer com que a mensagem chegue da maneira como nós imaginamos ali, né? E que talvez seja um pensamento de cultura também, né? E um grande desafio para isso foi um pouco do que a Emily falou antes, que é a comunicação interna também. Porque assim, você tem que construir todo um ecossistema para facilitar a comunicação para fora, mas lembrando o que eu falei antes, que todo funcionário, todo colaborador é uma interface com o cliente final, ele também tem que ter acesso, como o próprio André disse, fácil a essa comunicação, essa informação para comunicar. E muitas vezes, internamente, aquela informação está tão perdida, está tão confusa, está tão mal organizada, que o próprio funcionário não consegue, né, com a sua autonomia, juntar aquilo para poder entregar para o cliente final. Então, o desafio de comunicação, Clécio, para a gente finalizar, é muito maior do que só você escrever o conteúdo para o seu site, para o seu app. E tem um ecossistema aqui. Tem um ecossistema e isso tudo se amarra, nós acreditamos, como uma cultura de design, né? Total, total. Então, encerramos este bloco. Muito bem. Voltamos em